Terminamos esta parte, vamos passar à última intervenção da terceira ronda, que é do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinheiro. Com certeza, microfone ao Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores vereadores, caras e caros colegas, público presente. O tema que motiva esta pergunta é os transportes de Lisboa, não esta entidade agora organizada à pressa pelo Governo, mas a intenção governamental de subconcessionar as operações do metro e da Carris. É difícil colocar esta pergunta sem um enquadramento, atendendo aos antecedentes do tema também nesta Assembleia Municipal, mas a primeira constatação e questão que se coloca ao município é como é possível não respeitar uma regra de ouro neste domínio da concessão e de formação de parcerias público-privadas, não estabelecendo uma comparação real e efetiva e fundamentada entre o que é a operação pública e a operação privada. Através das fontes abertas a que é possível aceder, ficamos a saber que o Governo desenhou um modelo para os transportes de Lisboa que assenta na concessão da operação e na captação de receitas por essa mesma operação, mas os custos, os principais custos, desde logo os custos com a superestrutura que está a ser alargada até à zona da Reboleira, os custos com a manutenção do material circulante, os encargos da dívida contraída durante décadas com a expansão e manutenção das linhas da Carris e do metro, ficam na esfera pública, portanto ficam nas atuais empresas concedentes. Já outras receitas que podiam ajudar a equilibrar esta equação público-privada, aparentemente também são cedidas ao futuro operador privado e refiro-me a receitas que não são negligenciáveis, tais como a exploração comercial e de publicidade nas galerias do metro e nos espaços geridos pelo metro e pela Carris, os dividendos relativamente às empresas participadas geridas por estas empresas e também a exploração de espaços de estacionamento. E, portanto, a questão que se coloca é como é que é possível, após um diálogo com o município, enveredar-se por este modelo. Outro aspecto que vale a pena salientar e perguntar à Câmara se tal será tido em conta, com certeza, na reação que está a realizar contra estas medidas, é identificar como critério de adjudicação das propostas unicamente o preço mais baixo que o futuro subconcessionário se dispõe a receber. Portanto, quando tomamos esta opção, ou quando alguém tomou esta opção, pensou apenas na realização da menor despesa possível. Mas esta menor despesa possível, ao ignorar outros fatores relevantes como a qualidade e melhoria do serviço, a integração da mobilidade protagonizada por estas empresas com outros fatores da gestão urbana, as garantias também para os utentes, está a descurar completamente a qualidade de vida, neste caso, dos lisboetas ou também dos outros residentes e trabalhadores da área metropolitana de Lisboa. Poder-se-ia dizer ou pensar, bom, ao identificar o preço mais baixo como único critério de adjudicação, teríamos um caderno de encargos impecável, inatacável, inabalável, isento de quaisquer dúvidas. Também não é isso que a realidade nos revela. Portanto, temos conhecimento que já ascendem a quase cerca de 2.800 pedidos de esclarecimento sobre um caderno de encargos. E, portanto, o espetáculo que se presenciou na cidade do Porto, a propósito de outras subconcessões, está agora em exibição, pelo menos até julho, na área e na cidade de Lisboa. Portanto, isso também nos preocupa. E preocupa-nos, sobretudo, que este modelo, preço mais baixo e irrelevância de outros fatores, preocupa-nos que não nos leve à inversão da tendência extremamente preocupante para a mobilidade em Lisboa. 2010 a 2013 assistimos à perda de 48 milhões de passageiros na rede da Carris e 45 milhões de passageiros no metropolitano de Lisboa.
Outro aspecto para o qual salientamos e questionamos o município é que idoneidade tem este concurso quando identifica como entidade adjudicatária uma empresa a constituir com o capital social de 500 mil euros, se isto alguma vez, e com a possibilidade e liberdade, note-se, sem autorização, de subcontratar, o que significa que se constituirá uma entidade de veículo que irá subcontratar todos os outros serviços inerentes à operação das redes. Em síntese, isto significa o desmembramento da mobilidade em Lisboa. É um fator que nos preocupa muitíssimo e, portanto, restam-nos duas esperanças. Restam-nos aos deputados eleitos por Lisboa, eleitos para defender os interesses da cidade e dos lisboetas. Uma, que o Tribunal de Contas considere violada a tal regra de ouro da comparabilidade entre a mesma operação no setor público e no setor privado, regra essa que foi violentamente desrespeitada por este modelo, e outro, as diligências que o município de Lisboa está a fazer para que, antes desse crivo do Tribunal de Contas, e esperemos que nunca lá tenhamos que chegar, possa impugnar nos tribunais administrativos, como anunciou que já terá feito, a legalidade de toda esta operação. E, nesse sentido, perguntas concretas para terminar, Sr. Presidente. Se a instauração das providências cautelares já foi efetuada junto dos tribunais administrativos, se já foi aceite e realizada a distribuição desses processos, se porventura as entidades concedentes, que imagino que tenham sido demandadas, já foram citadas e por essa via suspenso o procedimento até à emissão de uma eventual resolução fundamentada, e quais os prejuízos que o município de Lisboa invocou e que devem ser sobrevalorizados relativamente a eventuais ou putativos prejuízos que possam ser invocados por essas entidades concedentes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. A mesa lembra que nós temos ainda 20 minutos à nossa frente até terminar esta parte dos nossos trabalhos. Ainda temos 2 senhores deputados inscritos, portanto apelava à vossa concisão para conseguirmos cumprir o nosso horário. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu quero, em primeiro lugar, relativamente à Sra. Deputada do PCP, tornar muito claro que a minha referência ao sindicato foi um sindicato, diria eu, espúrio, não é? É um sindicato relativamente a uma empresa privada, que me pareceu um bocadinho uma anomalia, mais nada, que fique totalmente claro. Relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou dos transportes, agradeço-lhe a questão porque ela é de facto de grande importância. E gostava de dar uma informação à Assembleia que as providências cautelares que o município intentou face aos atos praticados pelos conselhos de administração das duas companhias, do Carris e do Metro, no seguimento da deliberação do Conselho de Ministros, as providências cautelares deram entrada, foram aceitos, foram notificados os conselhos de administração e, por isso, neste momento, os 2 concursos encontram-se suspensos e a correr, no fundo, a deliberação e o que está preceituado relativamente às providências cautelares. E creio que tomamos esta decisão em boa hora, porque, como o Sr. Deputado referiu e bem, nota-se desde o início que este processo foi conduzido que, de facto, o grande objetivo que acompanhou o que está presente neste momento consiste unicamente numa privatização, neste caso da gestão de uma parte da operação e da leitura que fazemos do caderno de encargos, e ainda não completamos, temos uma equipa que está-se a dedicar a estudar com atenção os cadernos de encargos de ambos os cadernos de encargos, corroboram na íntegra os piores receios que tínhamos sobre os contornos com que esta operação está a ser realizada. E o primeiro, como diz, é de facto o critério do baixo custo, do baixo preço, peço desculpa. O que é que isto significa? Significa que há uma desconsideração por qualquer outro elemento da política de mobilidade. E mais grave ainda, o modelo que é apresentado conduz inevitavelmente a que o fator de ajustamento do concessionário, a haver concessionário, como diria o jurista, não concedendo nesta parte, havendo concessionário, significa que a estratégia que terão que seguir é uma estratégia que se traduzirá por um forte ajustamento, quer da operação, mas também, ou em particular, do investimento.
É, aliás, há diferenças face àquilo que hoje consta do caderno de encargos do que vinham a ser os elementos fornecidos pelo Governo na negociação com a Câmara de Lisboa, e um dos que aparece como uma das evoluções negativas é precisamente aquilo que se reflete com o investimento e, no caso da Carris, com as características da frota. Por isso, o que nós podemos esperar deste concurso, ou do que pudesse ser uma adjudicação a um privado, serão sempre más notícias para a cidade, porque nós teremos uma rede, no seu fundamental, bloqueada durante o período de concessão, isto é, definida, fechada, como disse, desarticulada do Sistema Geral de Mobilidade e sabendo que estará nas mãos de um operador que aquilo que terá a fazer, porque o desenho da operação poderia ter sido outro desenho da operação que conduzisse a outro comportamento de um operador privado, mas a verdade é que a forma como a operação está desenhada conduzirá um operador privado a uma operação de contenção das linhas menos rentáveis, por um lado, mas fundamentalmente das despesas de investimento. É assim que o caderno de encargos está feito, relativamente e falo em particular da Carris. E por isso, esta operação, nos termos em que está desenhada e está avançada, é uma operação profundamente negativa para a cidade, naquilo que é o mais importante, que é nós dispormos de uma mobilidade eficiente, que sirva às necessidades dos cidadãos e que esteja articulada no transporte público com todos os outros instrumentos e todas as outras componentes do sistema de mobilidade. E foi por isso que, em boa hora, nós intentamos estas ações. É esta a razão fundamental que nos mobiliza relativamente às providências cautelares que colocamos. Intentaremos também uma ação relativamente à resolução do Conselho de Ministros, porque além das questões centrais da mobilidade, há as razões fundamentais dos poderes e do exercício dos poderes. Em primeiro lugar, do exercício do poder de concedente, do qual o município não abdica e considera que o tem de forma reforçada com a lei de 2013 e que por isso não pode ser, é um poder que não pode ser usurpado pelo Estado, mas também um direito fundamental, que é o direito o direito à propriedade das companhias, na medida em que não foi ressarcido dos direitos patrimoniais que tem sobre as companhias, na medida em que não foi ressarcido relativamente ao processo de nacionalização que ocorreu no metro e na Carris. Sendo de realçar, aliás, relativamente ao metro, que uma parte importante do património que nós falamos do metro foi realizado com o investimento do município de Lisboa e por isso não é sequer investimento posterior à nacionalização. Há investimento importante na infraestrutura que foi realizada pelo município de Lisboa e por isso o município tem uma posição muito firme, muito clara, de que nós tomaremos todas as medidas, e eu volto a reafirmar, todas as medidas necessárias a que a Câmara de Lisboa volte a reassumir o poder sobre as peças fundamentais do sistema de mobilidade. E neste concreto, todas as medidas, está a nossa posição relativamente às providências cautelares, das decisões, seguir-se-á uma ação relativamente à resolução do Conselho de Ministros e seguir-se-ão as ações principais relativamente aos atos dos Conselhos de Administração. Por último, também transmitir uma informação à Assembleia que, por via da iniciativa que foi tomada pelos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República, o Tribunal Constitucional já se encontra a avaliar do pedido de constitucionalidade dos diplomas ao abrigo dos quais o Governo procede, quer à resolução do Conselho de Ministros e depois ao mandato às companhias para procederem ao processo de subconcessão. Por isso, esse processo, também tivemos a informação de que esse processo já está distribuído, já está iniciado no âmbito do Tribunal Constitucional. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos entrar na última ronda. Temos 2 senhores deputados inscritos. Faz favor, Sra. Secretária. Tem a palavra a Sra. Deputada Diolinda Machado, do PCP. Certamente para manifestar insatisfação, uma vez que os temas